Oi, pessoal! Hoje, então, vamos treinar alguns exercícios de permutação. Vamos lá! O número 35, que está no livro didático, então, do Gelson Iese, né? Volume 2, tá bom? Determine o número de anagramas formados a partir de... Vamos só relembrar que anagramas são palavras que podem ter ou não sentido. Então, a gente vai trocar a ordem das palavras, das letras, desculpa. Então, nós vamos trocar a ordem e ver quantos anagramas cada palavra consegue formar. Então, com a palavra gato, nós podemos perceber que gato tem 4 letras. Se eu ficar trocando essas 4 letras de lugar, eu vou estar permutando 4, que é fazer 4 fatorial. E aí, desenvolvendo 24. Para a gente achar o número de anagramas da palavra escola, nós podemos perceber que escola tem 6 letras. Se eu trocar essas letras de lugar, eu vou permutar 6 fatorial, que dá 720. A próxima que eu pedi para que vocês fizessem era república. Então, se a gente for observar, república tem 9 letras. Basta permutar essas 9 letras, que é fazer 9 fatorial, desenvolvendo 3.628.800. Essa foi bem tranquilo, né? Então, vamos para o próximo. Um dado foi lançado 4 vezes sucessivamente, e as faces obtidas foram 2, 3, 5 e 6. Não necessariamente nesta ordem. De quantas formas distintas podem ter ocorrido a sequência de resultados? Então, vamos lá. 2, 3, 5 e 6 são 4 números. Se ele está perguntando de quantas formas podem ocorrer esses resultados, basta eu ficar trocando esses números de posição, para que eu veja quantas possibilidades de resultados, né, de sequências de resultados, podem ter aparecido. E isso é simplesmente fazer a permutação desses 4 números. 4 fatorial, desenvolvendo 24. O próximo, considere os anagramas formados a partir de conquista. Conquista tem 9 letras. Então, vamos lá. Nenhuma delas repetida, né, gente? Lembrando que nós estamos resolvendo permutação sem repetição, ok? De elementos. Então, vamos lá. Na letra A, quantos são? Se conquista tem 9 letras, basta eu permutar 9. 9 fatorial, e a gente já viu que é 3.628.800. Na letra B, ele pergunta quantos começam por vogal. Vamos ver quantas vogais nós temos? Aqui nós temos o O, o U, I e o A. Ou seja, são 4 vogais. Então, eu fiz os risquinhos que simbolizam as 9 letras, ok? Aqui tem 9 risquinhos que simbolizam as 9 letras da palavra conquista. Esta primeira posição pode ser ocupada somente com as vogais. Então, quantas opções eu tenho? 4. E o que eu vou fazer para o resto? As outras letras. Me sobraram aqui 8 letrinhas que eu vou poder ficar trocando de lugar. Então, basta que eu permute essas 8 letras. E aí, 4 vezes a permutação de 8. Cuidado, hein, gente? 4 é um número. E a permutação de 8 é 8 fatorial. Então, quando a gente vai desenvolver, eu vou fazer 4 vezes 8 vezes 7 vezes 6, assim por diante, até chegar no 1. E quando a gente desenvolve essa conta, aí sim nós chegamos no resultado de 161.280. Ok? Vamos para a próxima. Quantos começam e terminam por consoante? A mesma coisa. Primeiro, nós vamos analisar na palavra conquista quantas consoantes nós temos. E nós temos 5. C, N, Q, S e T. Então, tá, ele quer que começa e termina. Vamos de novo montar aqui os risquinhos que simbolizam as nossas letras. Bom, para o início, esta primeira posição, nós temos as 5 consoantes. Eu posso ocupar com qualquer uma dessas 5. E para a última posição,
eu já coloquei alguma consoante. Quando eu vou montar o anagrama, gente, eu tenho 5 para começar. A partir do momento que eu comecei a montar, eu escolhi uma dessas consoantes para colocar na primeira posição. Então, quando eu vou para a última, agora só me restam 4 possibilidades, certo? E essas letras do meio, as letras que sobraram restantes da palavra conquista, basta eu ficar perguntando entre elas. No caso, conquista tinha 9, eu tirei a primeira e a última, sobrou 7 para eu ficar trocando de lugar. Então, o total é a multiplicação do 5 vezes o 4 e vezes a permutação de 7. Lembrando que 5 vezes 4 é 20 e 7 fatorial nós precisamos desenvolver, né? Fazer toda aquela multiplicação. E quando a gente faz 20 vezes o 7 fatorial, nós chegamos em 100.800. Na letra D, perguntou quantos tem as letras com juntas e nesta ordem. Nessa ordem, gente, significa que o C tem que vir primeiro, o O depois e o N junto. Então, eu nunca vou poder trocar a ordem dessas 3. Elas vão estar sempre juntas e escrito com, ok? Então, vamos lá. Eu fiz uma coisa para vocês aqui, só para facilitar. Vamos imaginar, então, que a palavra conquista está desta forma, que eu escrevi ela num papel, eu recortei, mas eu recortei o com juntos, né? Essa aqui ficou junta e o resto eu recortei tudo separadinho. Então, o que acontece? Eu vou poder permutar, ou seja, trocar de lugar, somente essa quantidade de letras que eu recortei, mas lembrando que aqui eu recortei junto. Então, o que aconteceu? Eu vou permutar 7. Por que 7? Porque com eu estou contando como uma única, certo? Eu posso trocar de lugar, pegar esse com e passar lá para o meio, mas eu não vou poder separar, ok? Então, basta resolver permutação de 7, que é 7 fatorial, 5.040. Bom, pessoal, vamos então para a letra E. Quantos apresentam a letra C antes da letra A? O que nós temos que pensar? Se você fosse realmente montar todos os anagramas, escrever todas as possibilidades que existem, você ia colocar o C antes do A na metade dos anagramas. E para você completar todos os possíveis, você trocaria essas 2 letras de lugar, então o A ficaria antes do C. Então, nós podemos pensar que do total de anagramas possíveis, a metade tem a letra C antes da A e a outra metade ao contrário. Assim, formaríamos todos os anagramas da palavra conquista, certo? Que conseguimos formar com a palavra conquista. Então, basta simplesmente a gente pegar o total que foi encontrado lá na letra A, de 362.880, e dividir por 2, que a gente encontra 181.440, certo? Na letra F, ele questionou quantos apresentam as letras C, O, N juntas, o mesmo ocorrendo com as letras Q, U, I, S e também com as letras T, A. Pessoal, muito importante, observem que numa letra anterior, nós resolvemos com C-O-N juntas e nessa ordem. Tem muita diferença. Aqui na letra F, ele pediu todos esses bloquinhos, juntos, porém ele não falou nada de ordem, o que muda o exercício. Vamos ver então como que a gente resolve isso. Olha, primeiro eu separei para vocês desta forma. Conquista, separado o C-O-N, o Q, o I, S e o T-A, certo? É como se eu tivesse escrito num papel e recortasse os 3 bloquinhos, ok? Inicialmente, a única coisa que eu vou fazer é ficar trocando de lugar esses bloquinhos. Então, permutação de 3. Perfeito. Mas como ele não falou nada do C-O-N estar nessa ordem, o mesmo acontecendo para o quiz e o tá,
O que ainda nós temos que fazer? Em cada bloquinho desse, a gente ainda vai poder permutar essas letras, ou seja, trocá-las de lugar. O C, o O e o N dá uma permutação de 3 entre elas. Por quê? Eu não posso permutar com as outras letras, eu só posso permutar entre eles, porque eu posso trocar de lugar somente elas entre elas. O mesmo acontecendo com o quiz, que é permutação de 4, e o tá, permutação de 2. Então, o total é pegar todas essas permutações e multiplicar. Observem que a primeira permutação de 3 que foi colocada aqui é a que está aqui embaixo. Depois a permutação de 3 lá em cima, a permutação de 4 e a permutação de 2. Resolvendo as permutações, 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 4 fatorial vezes 2 fatorial. Cada fatorial precisa ser desenvolvido. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, 6. De novo, 3 fatorial, 6. O 4 vai desenvolver 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. 2 fatorial, 2. E a gente multiplica tudo aqui. 6 vezes 6 vezes 24 vezes 2, 1721. Na questão 38, fala assim: uma vez por ano, Dona Fátima, que mora no Recife, visita parentes em Caruaru, João Pessoa, Petrolina, Maceió e Garanhuns. Tá. Vamos observar que são 5 cidades, ok? Então, o que acontece? Ele questionou aqui na letra A de quantas formas distintas ela pode escolher as sequências de cidades a visitar. Se eu tenho 5 cidades, basta eu fazer a permutação dessas 5 cidades e ver quantas formas distintas, ou seja, 120 maneiras diferentes que ela tem de visitar essas 5 cidades. Na letra B, de quantos modos diferentes a ordem das cidades pode ser definida se Dona Fátima pretende encerrar as visitas em Petrolina. Vamos imaginar, ela vai encerrar em Petrolina, então Petrolina eu não posso mexer. Das 5 cidades, me sobrarão 4. Petrolina é a última, já está definida, então basta eu permutar as 4 iniciais. Na questão 39, em uma mesma prateleira, de uma estante, há 10 livros distintos, sendo 5 de álgebra, 3 de geometria e 2 de trigonometria. Na questão A, ele perguntou: de quantos modos distintos podemos arrumar esses livros nessa prateleira se desejamos que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos? Pessoal, vamos imaginar o seguinte: eu peguei uma gominha e amarrei todos os livros do mesmo assunto. Então, eu amarrei os 5 livros de álgebra juntos, os 3 de geometria juntos e os 2 de trigonometria juntos. Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá naquele exercício da palavra conquista. Eles estão amarradinhos. Então, eu vou poder permutar somente esses blocos de livros, certo? Então, eu tenho permutação de 3. Mas o que acontece? Esses blocos desses livros, ele não falou que precisavam estar juntos, mas numa certa ordem, tipo, o de álgebra 1, vai ter que estar sempre primeiro, o de álgebra 2 sempre em segundo e assim por diante. Ele não falou isso, ele não falou sobre a ordem dos livros de cada assunto. Ele simplesmente falou por estar separado por assunto. Então, eu ainda preciso permutar os livros de cada assunto entre si. Então, se eu tenho 5 de álgebra, permutação de 5. 3 de geometria, permutação de 3. E 2 de trigonometria, permutação de 2. Para ver o total, basta então multiplicar todas essas permutações. Olha, permutação de 3 é a que está aqui embaixo, a primeira. A permutação de 5 são os de álgebra, permutação de 2 geometria
e a permutação de 3, trigonometria. Basta, então, que a gente faça o cálculo das permutações. Lembrando que permutar é fazer o fatorial. 3 fatorial, 5 fatorial, 2 fatorial e 3 fatorial. Desenvolvendo cada fatorial, encontramos 6 vezes 120, vezes 2, vezes 6. E assim o nosso total é 8.640. Na B, ele perguntou de quantos modos distintos podemos arrumar esses livros nessa prateleira, de modo que nas extremidades apareçam livros de álgebra e os livros de trigonometria fiquem juntos. Bom, então, para a gente poder resolver esse exercício, olha só, eu coloquei os 10 risquinhos. Aí você vai contar, você vai falar, olha, mas tem 9. Por que eu não coloquei 10 risquinhos e sim 9? Ele pediu para que os livros de trigonometria fiquem juntos. Então, o que eu fiz? Eu peguei a gominha e amarrei os 2 livros de trigonometria juntos e coloquei eles, né, na formação em algum lugar aqui no meio. Esse não é a posição certa deles, ok, gente? Essa é só é para ficar definido que os 2 livros de trigonometria estarão no meio, no centro desta arrumação. Isso eu já tenho certeza pelo fato de que ele pediu que as extremidades fossem livros de álgebra. Então, esses 2 livros estão juntos ao centro. Bom, então nós temos 10 livros, apesar dos 2 de trigonometria estarem juntos, ok? E aí, o pensamento é, se nas extremidades precisam estar os livros de álgebra, e eu tenho 5 livros de álgebra, então na extremidade da esquerda eu tenho 5 opções. Quando eu coloco um livro na extremidade da esquerda, quando eu vou fazer a outra extremidade, me sobram 4 livros de álgebra. E aí, 4 opções aqui. Ok, o que aconteceu? Esses 2 livros de trigonometria, eles precisam estar juntos, mas não fala que é nesta ordem. Então, se não é nessa ordem, eu posso permutá-los entre si, ok? E essas 7 opções que me sobraram, por que 7? Vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, porque eu vou movimentá-los sempre junto, 5, 6, 7. Então, eu vou permutar essas 7 possibilidades que me sobraram. E com isso, eu vou ter 5 vezes a permutação de 7, vezes a permutação de 2, vezes o 4. Lembrando que o 5 e o 4 são números, então não há o que fazer. Porém, 7 fatorial e 2 fatorial precisa ser desenvolvido. Então, fica... Gente, teve um errinho aqui, ó. Deixa eu consertar para vocês. Aqui vai ficar 5, não é 6, tá? Saiu errado aqui. 5 vezes 5.040, que é 7 fatorial, 2, que é 2 fatorial, e o 4 mesmo. E a resposta é esta mesmo, tá? Só o número ali que ficou errado, é 5. Então, é 201.600. Bom, na número 41, fala, em quantos anagramas da palavra queijo as vogais não aparecem todas juntas? Pessoal, o mais fácil de fazer aqui é ver quais as vogais estão juntas, fazer aqueles bloquinhos que a gente tem feito, amarrar essas letras e pensar depois no total de anagramas que nós temos e retirar as que estão juntas, porque fazer as que estão separadas vai ficar bem mais complexo e talvez a gente realmente não consiga, certo? Então vamos fazer o seguinte, total de anagramas da palavra queijo. Queijo tem 6 letras, fatorial de 6, 720. O que acontece é que as vogais, né, que aparecem juntas, vamos fazer aqui, ó, U, E, I, O, eu amarrei. O Q e o J são as únicas consoantes. O que acontece? Quando eu amarro, eu vejo quais são as vogais, os anagramas que vão aparecer as vogais juntas. Então, eu vou fazer a permutação desses 3 bloquinhos. O que acontece é que elas ainda podem estar em ordem diferente desta que eu coloquei aqui. Talvez o E primeiro ou o I, assim por diante. Eles podem estar trocando de lugar entre si. Então, permutação de 4. E aí a gente vai achar que
4 fatorial vezes 3 fatorial vai dar 144. O que é isso? Vamos entender. Eu achei o total de anagramas da palavra queijo, que são 720. E achei que 144 são todos os anagramas onde as vogais aparecem juntas. Então, para eu saber o que está me perguntando, que é que as vogais não apareçam juntas, basta eu pegar o 720 e tirar 144. E aí a gente encontra que são 576 anagramas. Na 42, ele pediu para resolver as equações. Permutação de n dando 24. Nós sabemos que permutação de n é n fatorial. Então, eu quero achar um fatorial que dê 24. E aí, a gente já sabe, se você pegar as multiplicações e for desenvolvendo, que 4 fatorial é 24. Então, o nosso n vale 4. Solução, 4. É válida, certo? Na letra B, ele pediu permutação de n sobre, ou seja, dividido por permutação de n menos 2, igual a 506. Permutação não é fazer o fatorial? Então, permutação de n é n fatorial. E permutação de n menos 2 é n menos 2 fatorial, igual a 506. Essa primeira parte, né, da nossa equação, esse primeiro membro, nós já aprendemos a desenvolver lá nas aulas de fatorial. Então, como que eu faço? Eu olho quem é o maior, que é o n, eu vou desenvolver, né, decrescendo o n até chegar no menor, que é o n menos 2. E isso fica assim, n, o antecessor de n é o n menos 1, o antecessor de n menos 1, n menos 2, parei no fatorial, porque ele é o menor. Então, quando a gente para, a gente põe o símbolo do fatorial no último aqui. Bom, isso está dividido por n menos 2. Aqui, então, como é uma multiplicação, nós podemos simplificar. E aí, ficou essa multiplicação aqui, ó, n vezes n e n vezes menos 1. Isso vai dar n ao quadrado menos n. Eu já trouxe o 506 para cá, então ficou n ao quadrado menos n menos 506 igual a 0. Como que a gente faz? Delta, b ao quadrado menos 4ac, desenvolvendo dá 2025. Depois, através da fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, nós conseguimos encontrar o n' e o n duas linhas. Lembrando que a raiz quadrada de 2025 é 45, e aí fica 1 menos 45 sobre 2. O que aconteceu aqui? Deu um valor negativo, certo? Menos 22. Bom, mas permutar n é fazer n fatorial. Eu não faço fatorial de número negativo, então, menos 22 não é uma resposta válida. O n duas linhas, 1 mais 45 sobre 2, deu 46 sobre 2, 23. Ok, 23 é a solução do nosso problema, da nossa equação. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Obrigada.